Não é o tempo, nem a oportunidade que determinam a intimidade. É só a disposição. 7 anos seriam insuficientes para algumas pessoas se conhecerem, e 7 dias são mais que suficientes para outras. Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Esse livro não é sobre Jane Austen, nem sobre os livros queridinhos que eu tenho dessa autora, mas ele faz uma referência a essa autora, a essa idade, a tudo que eu amo na Jane Austen de um jeito que sim, virou meu queridinho. Bom, gente, chega de suspense, eu vou falar do livro que se tornou um dos meus queridinhos de 2024, que eu dei 5 estrelas com muito orgulho, que começou lá no Audible, uma leitura despretensiosa, quando eu fui certo dia pra academia e eu não tinha nada pra ouvir no Audible, e aí eu falei, interessante, será que eu devo dar uma chance pra esse livro aqui? E aí eu apertei o play e aí eu não parei mais, tá? Eu não só não parei, como eu aproveitei o Prime Day da Amazon para comprar a edição física do primeiro livro e dos outros 3 livros, que ainda não tem a série inteira. Eu tô falando, gente, de Perdida, da Karina Risse, tá? Esse foi meu primeiro contato com a autora, eu nunca tinha lido nada dela, embora ela seja uma autora muito famosa, uma autora nacional, tá? Ela é bem conceituada aqui no Brasil, tem um fandom gigantesco, mas eu nunca tinha lido nada dela. E aí eu dei uma chance justamente pro livro Perdida, e eu me apaixonei por essa história, tá? Simples assim, gente, eu me apaixonei por esses personagens, eu me apaixonei pela escrita da autora, e aí eu fiquei assim, ensandecida com esse livro, e eu tive que não só ler ouvir o livro, a comprar a edição física, como assistir a adaptação cinematográfica, mas essa adaptação a gente conversa daqui a pouco, tá? Esse livro aqui, a gente vai conhecer a história da Sofia. A Sofia, ela vive na nossa época, tá? Numa grande metrópole aqui no Brasil. E ela tem uma vida agitada, gosta dos confortos que a modernidade proporciona. Então, ela até menciona que ela gosta bastante do micro-ondas, que ela não consegue fazer outro tipo de comida, que ela não imagina viver sem essas regalias, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ela é uma menina muito sonhadora. Então, ela não se envolve, ela não consegue se relacionar com as pessoas, manter relacionamentos, assim, muito longos. Ela não consegue acreditar no amor do jeito que ela acredita, por exemplo, nos livros da Jane Austen. Faz bastante referência a Jane Austen nesse livro aqui, tá? E aí ela fala que o amor é coisa de literatura, que na verdade na vida real isso não existe, que não é bem assim. Então até ela tem uma amiga e ela acaba meio que falando pra amiga dela que ela não acredita muito nisso. A amiga dela fala que o dia que ela se apaixonar de verdade, né, ela vai começar a acreditar mais no amor. Então a Nina fala pra Sofia assim, olha, eu quero muito que você se apaixone, que você se dê essa oportunidade, e você vai entender o que eu tenho com o Rafa. Porque a Nina, que é a melhor amiga dela aqui, ela tá indo casar com o Rafa, né? Então eles vão começar uma vida juntos, ela vai ficar mais longe da amiga. Então a amiga dela fala pra ela que é assim a vida, né? Que o amor existe, que os dois vão partilhar de uma vida juntos. A Sofia, ela, apesar, que nem eu falei pra vocês, apesar de toda essa modernidade, ela é uma pessoa sonhadora. Só que nesse dia que a amiga dela conta que ela tá noiva, que não sei o que ela vai casar, ela acaba perdendo o celular dela dentro do banheiro. O celular dela cai dentro do vaso e já era o celular da Sofia. E aí no dia seguinte ela acorda toda desesperada, tentando encontrar uma loja aberta para ela poder comprar um novo aparelho, né? E não ter lidar com esse perrengue de ficar sem o celular. Afinal, como que a gente viveria sem poder acessar as redes sociais, fazer as nossas ligações e conectar o nosso aparelho? Impossível, impossível. E aí ela encontra uma moça numa loja que tá aberta lá pra ela poder comprar o celular. E ela fala pra moça, pra vendedora, que ela precisa de um celular, que faça tudo por ela, que resolva a vida dela, que consiga ter tudo que ela precisa na palma da mão. E aí a vendedora diz que os modelos que estão ali na vitrine, eles são bons, mas não são tão especiais quanto o modelo que ela tem guardado numa caixa. E aí ela fala pra Sofia que aquele celular ali, ele é extremamente raro, foram feitos pouquíssimos modelos e é uma compra sem direito à devolução. Então, mesmo que ela não gostar do uso, sinto muito, mas não tem como ela devolver esse modelo pra loja. E aí a Sofia fala, não, perfeito, né? Se esse celular consegue
ter tudo que eu quero, ter tudo que eu preciso na palma da mão, e eu não preciso devolver, ele é perfeito pra mim, maravilhoso. E aí ela pega esse celular, ela vai, já compra na hora, sai toda animada da loja e ela tenta fazer as ligações dela, conectar, enfim, né? Só que ela percebe que o celular não tá ligando. Então ela fica louca da vida com a vendedora. Ela fala, meu Deus, mas ela me enganou, ela vendeu tão bem, eu devia ter desconfiado daquele preço. E aí no meio do caminho ela acaba tropeçando numa pedra e o celular ele acende um grande clarão. E quando ela consegue abrir os olhos, né, ela vê que ela tá no mesmo lugar, mas ele tá muito diferente do que ela conhece. Então, ao invés de ter vários prédios, né, aquela paisagem que ela já estava acostumada, ela vê um campo deserto ali com colinas, com plantas, com flores, com enfim. E aí ela tá vendo um cara ali vindo, né, num cavalo branco, olha só que ironia, vindo num cavalo branco chamado Ian Clark, que oferece ajuda pra ela, pergunta se ela tá perdida, o que aconteceu, se ela foi assaltada. E a primeiro momento, ela olha pra ele com aquelas roupas super antigas e ela fala pra ele se tá tendo algum desfile na cidade, o que aconteceu. E aí ele acha que ela, na verdade, perdeu a memória, que ela bateu a cabeça, que ela não tá se sentindo bem, que o trauma do assalto ali foi muito grande, é por isso que ela não tá conseguindo pensar direito. E ele acaba levando ela pra casa dele pra conhecer a família e para as pessoas poderem ajudar ela a se recuperar aí desse assalto. Só que ela descobre que, na verdade, esse celular foi como se fosse um portal do tempo. Ela voltou 200 anos. Então ali é totalmente diferente. Então a gente vê que não tem modernidade, que não tem banheiro, que não tem as coisas que a Sofia está acostumada a conviver, né? O que nós estamos acostumados a conviver. E aí ela acaba tendo que aprender a lidar com essa situação e ao mesmo tempo saber como que ela sai dali. E aí no meio de toda essa confusão ela recebe uma mensagem no celular dizendo que ela tem um passaporte de volta para casa, mas ela precisa concluir a jornada dela. Então a Sofia vai ter que descobrir que jornada que é essa, como que ela volta para casa e o que ela precisa fazer, né? E como que ela vai sobreviver nesse tempo num mundo totalmente diferente do que ela conhece, né? Com costumes diferentes, com roupas diferentes, com questão de falta de modernidade, que é o que ela tá acostumada. E aí, gente, a gente vai sim esperar uma história, assim, bem engraçada, porque a autora foi... O que eu gostei desse livro é que os personagens dessa época de 200 anos, eles falam e se comportam como personagens de 200 anos antes. Enquanto a Sofia tá acostumada a usar gírias, tá acostumada a usar outras palavras. Então a gente tem todo esse cenário aí acontecendo. E aí, gente, quando eu tava, assim, quase terminando essa leitura, eu decidi assistir a adaptação cinematográfica, tá? Saiu há pouco tempo aí no cinema e eu fui assistir. Tem bastante diferenças, assim, do livro, a adaptação. Talvez eu dê alguns spoilers nessa parte do vídeo, então se você não tiver interesse em pegar nenhum spoiler importante, recomendo que você volte nesse vídeo depois que você ler o livro ou assistir o filme. Mas fiquem avisados aqui que a partir de agora pode ser que durante a minha análise aqui escape algum spoiler. Então vamos lá, gente. Então, vamos lá. No livro, a gente vê que ela comprou o celular de uma loja com uma vendedora. No filme, essa vendedora, na verdade, não existe. Ela é uma taxista ali que tá perseguindo ela meio que o começo do livro inteiro e tal, tenta entrar na editora. Então, tem umas diferenças nesse sentido. Quando ela volta 200 anos, também tem uma diferença. No livro, a gente vê que ela tropeça numa pedra e aí o Ian Clark, ele aparece num cavalo lá pra perguntar se ela tá tudo bem. Já no filme, ela acaba subindo uma escada do prédio e fica ali perto de um sino, né, de uma igreja abandonada, enfim. Então, é diferente essa forma também. A diferença também que eu percebi na questão de alguns diálogos e algumas conversas muito importantes que tem no livro. Eu não vou falar sobre isso aqui porque eu vou deixar vocês lerem, mas tem algumas conversas muito importantes que ela tem, principalmente com a Elisa, que é a irmã do Ian Clark, que eu gostaria que tivesse tido no filme, sabe? Eu acho que foi uma discussão tão importante aqui no livro que eu acho que no filme ela deixou de existir. E seria interessante, principalmente porque a Elisa, ela tá apaixonada em algum momento ali do livro. A gente percebe que ela se apaixonou por uma pessoa. Então, eu acho que seria interessante algumas conversas que a Sofia teve no livro aqui que faltou no filme. Também a maneira como ela volta para casa é diferente, o momento que ela volta para casa também é bem diferente.
No filme a gente tem um ponto de virada assim muito forte que ela surta e ela acaba voltando para casa de uma forma. No livro, ela meio que não, ela tem esse mesmo surto, tá? Só que ela não volta para casa nesse momento. Na verdade, o Ian consegue resgatar ela e depois num outro momento que ela tá super bem com o Ian, ela tá tranquilaça, ela acaba tendo que voltar para casa mesmo sem querer. E aí a gente tem duas diferenças aqui também importantes com relação ao final. Então, no livro, ela fica tentando várias maneiras de voltar, ela fica investigando, fica tentando ver se tem máquina do tempo, como é que as pessoas viajam, enfim. Tem vários capítulos falando sobre isso. No filme isso é um pouco mais rápido e um pouco diferente, que não ficou ruim, mas ficou diferente do livro. Que a gente percebe ali que ela tem uma segunda chance da pessoa que levou ela pra essa confusão, e ela acaba aceitando ali no próprio prédio, ela pega e acaba voltando pro Ian Clarke. No livro ela também volta, mas é de um jeito mais conto de fadas, podemos colocar assim. Eu acho que no livro tá muito mais conto de fadas. Mas assim, gente, eu gostei tanto da leitura do livro quanto do filme, tá? As duas adaptações estão ótimas. Então eu super recomendo que você leia o livro primeiro e depois você assista o filme. Embora a gente tenha algumas diferenças, assim, eu acho que tem algumas coisas que ficaram subentendidas no filme, que poderiam ter sido incluídas. Tem uma cena, gente, cara, eu queria tanto que tivesse no filme. Ela tá na banheira e ela ensina a empregada lá da casa do Ian a fazer uma máscara capilar. E aí ela faz essa máscara capilar, passa assim, e acontece uma situação ali que o Ian, ele entra no quarto dela enquanto ela tá tomando banho. E ele pergunta, mas o que é esse negócio verde no seu cabelo? O que é isso? E a cena, a forma como foi descrita no livro, ficou muito engraçada. Então eu acho que poderia ter tido essa cena no filme, porque eu acho que ia ser um tom de comédia, assim, muito legal, que não teve. Era uma cena que eu gostaria de ter visto, a cara da Sofia, mas essa cena não teve no filme. Mas assim, gente, assistam o filme, tá? E leiam o livro, porque vale super a pena. Eu tô muito empolgada pra ler a continuação. Como eu disse pra vocês, eu acabei comprando os 3 livros seguintes, né? Que é o Encontrada, Prometida e Destinada. Eu não comprei os 2 últimos da série, mas provavelmente eu vou comprar. Então, é uma leitura gostosa de fazer, tá? É uma leitura muito tranquila. A Karina Risse escreve de um jeito que te coloca na história, que você tem vontade de ir pro próximo capítulo. Era um tipo de leitura que eu tava sentindo falta. Então, tem umas leituras que a gente tá fazendo ultimamente que não tá tendo esse momento de você ter aquela expectativa de virar a página, sabe? E a Karina Risse conseguiu transmitir isso pra mim. Então, por isso, é um livro 5 estrelas, pela essa fluidez de narrativa, por essa imersão que ela me proporcionou. Esse livro fez muita referência pra mim de Outlander, tá? Mas ele tem uma pegada muito diferente. Embora os 2 livros, as personagens aí voltem 200 anos na história, essa história de Perdida, a gente vê que é um romance mais soft, é um romance mais juvenil mesmo, enquanto a Outlander a gente vê que já é uma fantasia histórica e já é para o público bem adulto mesmo, porque os temas que são trabalhados em Outlander são muito pesados, são temas que você tem que digerir muitas vezes, não são temas muito simples de você engolir, enquanto em Perdida a gente vê que já é um romance mais comédia, é uma fantasia mais cômica mesmo, né? Então a gente tem essas diferenças, embora um livro aí me fez uma intertextualidade com o outro. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários qual foi a sua opinião, qual foi a sua impressão, que eu vou amar saber pra gente trocar essas dicas literárias aqui no YouTube. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo!